A fazenda das Paineiras era um império de silêncios vigiados e segredos enterrados sob a terra vermelha. O senhorzinho Neto, herdeiro único de uma fortuna construída sobre o suor alheio, era um jovem de saúde frágil e temperamento volúvel, que passava seus dias sob a sombra das varandas de mármore. Ele sofria de crises de asma que o deixavam sem ar nos momentos de maior tensão, uma fraqueza que seu pai, o rígido fazendeiro Custódio, desprezava profundamente. Para o velho, o filho deveria ser um homem de ferro, mas Neto parecia feito de cristal. Foi para endurecer o rapaz que Custódio designou Samuel, um escravizado jovem e robusto, para ser seu acompanhante constante. Samuel tinha a força que faltava a Neto e uma serenidade que irritava e fascinava o herdeiro ao mesmo tempo. O que ninguém imaginava era que a falta de fôlego do senhorzinho mudaria de natureza sempre que Samuel entrava no quarto. Samuel era o oposto de Neto em tudo. Sua pele era retinta e brilhava com o suor do trabalho, enquanto Neto era pálido e recluso. O senhorzinho frequentemente chamava o rapaz com um tom autoritário. Vem cá, menino, me ajude aqui. Mas, por trás da ordem, escondia-se uma necessidade desesperada de proximidade. Sempre que Samuel se aproximava para amparar Neto em uma de suas crises respiratórias, o coração do herdeiro disparava e o ar parecia sumir dos seus pulmões por motivos que a medicina da época não explicava. Neto perdia o fôlego não apenas pela doença, mas pela eletricidade que sentia quando as mãos firmes de Samuel tocavam seus ombros. O fazendeiro observava de longe, orgulhoso por ver o filho finalmente dominando um servo, sem ter a menor ideia de que, naquelas horas de isolamento no quarto, os papéis de domínio e submissão estavam se confundindo perigosamente. A obsessão de Neto por Samuel crescia a cada dia, transformando-se em uma mistura de crueldade e dependência. Ele inventava tarefas apenas para manter o rapaz por perto, observando cada movimento de seus músculos sob a luz das velas. Samuel, por sua vez, mantinha uma expressão impenetrável, embora seus olhos revelassem que ele percebia o jogo do senhorzinho. O fazendeiro Custódio, alheio à tensão erótica e psicológica que se formava, começou a notar que Neto passava horas trancado com o escravizado. Ele acreditava que o filho estava aprendendo a ser um feitor impiedoso, castigando Samuel para provar sua virilidade. Neto alimentava essa mentira, deixando transparecer um falso rigor público para esconder a verdade avassaladora. Ele estava perdidamente apaixonado pelo homem que deveria considerar um objeto, e aquela paixão deixava mais sem fôlego do que qualquer asma. Certa noite, durante uma tempestade que sacudia as janelas do casarão, Neto teve a crise mais severa de sua vida. O peito subia e descia com esforço, e a morte parecia espreitar no canto do quarto. Samuel, agindo com uma coragem que desafiava as ordens da casa, não chamou o médico ou o pai. Ele simplesmente abraçou o senhorzinho, oferecendo seu próprio calor e ritmo respiratório para acalmar o rapaz. Naquele momento de vulnerabilidade extrema, as barreiras sociais desmoronaram. Neto, entre um suspiro e outro, sussurrou confissões que nunca deveriam ser ditas. Ele revelou que o fôlego lhe faltava porque não suportava a vida de mentiras que levava. Samuel, em um gesto de audácia e compaixão, beijou a testa do herdeiro, selando um pacto silencioso que os colocava na mira do perigo absoluto se o fazendeiro descobrisse. O que Neto não imaginava, enquanto se perdia nos braços de Samuel, era que o escravizado não estava ali por acaso. Samuel fazia parte de uma rede secreta de resistência que planejava uma fuga em massa da fazenda das Paineiras. Ele usava a proximidade com o senhorzinho para obter informações sobre as chaves das senzalas, os horários das patrulhas e a localização do dinheiro do coronel. Samuel jogava um jogo perigoso, onde o afeto de Neto era sua arma de libertação. O herdeiro, cego pela paixão, começou a entregar segredos da família, acreditando que estava construindo um mundo só deles. Ele não percebia que cada vez que perdia o fôlego com um toque de Samuel, estava entregando ao rapaz as ferramentas para destruir o império de seu pai. O fazendeiro continuava a rir das crises do filho, chamando-o de fraco, sem saber que a fraqueza de Neto era a força da revolução. A tensão na fazenda atingiu o ponto de ruptura quando Custódio decidiu que era hora de Neto se casar com a filha de um vizinho poderoso para selar um acordo de terras. A notícia foi como um soco no estômago de Neto. Ele correu para o celeiro, onde Samuel trabalhava, e implorou para que os dois fugissem juntos. Samuel, vendo que o tempo havia se esgotado, revelou a Neto apenas parte do plano. Eu vou embora, senhorzinho, mas não posso levar você para a vida que me espera. Neto entrou em colapso. A ideia de perder sua fonte diária de vida o levou a uma atitude desesperada. Ele ameaçou contar tudo ao pai se Samuel não o levasse. Naquele momento, o fazendeiro Custódio, que suspeitava de uma conspiração contra o casamento, entrou no celeiro e flagrou os dois em uma proximidade que não deixava dúvida sobre a natureza do laço entre eles.
O ódio de Custódio foi imediato e brutal. Ele não viu um filho e um amor, viu a desonra de sua linhagem e a rebeldia de sua propriedade. Ele ordenou que os capatazes amarrassem Samuel ao tronco e obrigou Neto a assistir a cada chibatada, como cura para sua perversão. Neto gritava, perdendo o fôlego de forma violenta, caindo de joelhos enquanto via o sangue de Samuel tingir o chão. O fazendeiro gritava que ia tirar esse mal de dentro do filho, mesmo que tivesse que matá-lo de desgosto. O que Custódio não esperava era que o castigo de Samuel fosse o sinal que o quilombo esperava para o ataque. Enquanto o chicote estalava, os primeiros gritos de liberdade ecoaram dos fundos da fazenda. Samuel, mesmo ferido, sorriu para Neto, pois sabia que o fim daquele império havia chegado. A revolta foi rápida e sangrenta. Os escravizados, liderados pelos companheiros de Samuel, invadiram o pátio central. No meio do caos, Neto conseguiu se soltar dos guardas e correu para desamarrar Samuel. O fazendeiro Custódio, empunhando uma arma, tentou atirar no escravizado, mas Neto se colocou na frente, recebendo o impacto que deveria ser do seu amado. O ar sumiu dos pulmões de Neto pela última vez, mas não por doença, foi por um ato final de escolha. Samuel, tomado por uma fúria ancestral, desarmou o coronel e viu o império das paineiras ser consumido pelas chamas. Ele carregou o corpo de Neto para longe do incêndio, sentindo que, de alguma forma trágica, o senhorzinho finalmente havia encontrado o fôlego que tanto buscava, o da verdade, mesmo que custasse a vida. A fazenda das paineiras tornou-se cinzas e lendas. Samuel sobreviveu e tornou-se um dos líderes do quilombo da ressurreição, carregando no peito a memória do jovem que morreu para que ele vivesse. O fazendeiro Custódio enlouqueceu, vagando pelas ruínas e chamando por um filho que nunca o perdoou. A história do senhorzinho que perdia o fôlego com o escravizado tornou-se um conto sussurrado nas noites de lua cheia, lembrando a todos que o amor e a liberdade são forças que nenhuma corrente ou preconceito pode conter por muito tempo. Neto não imaginava o que acontecia, mas no fim, ele compreendeu que a vida só vale a pena quando se tem coragem de respirar por si mesmo que seja o último suspiro antes da eternidade. Refletindo sobre essa trajetória, vemos como a opressão deforma tanto o opressor quanto o oprimido. Neto era prisioneiro de sua classe e de seu corpo, enquanto Samuel era prisioneiro da lei dos homens. O encontro dos dois foi um curto-circuito que iluminou a escuridão daquela fazenda. A revolta que sentimos ao ver a crueldade do fazendeiro é a mesma que nos faz torcer pela libertação de Samuel. O talento de Samuel não era apenas físico, mas a capacidade de despertar a humanidade em quem o sistema tentou desumanizar. No fim, a falta de fôlego de Neto foi o aviso de que o ar daquelas terras estava envenenado pela injustiça, e somente o fogo da verdade poderia purificar o caminho para as próximas gerações. A história termina onde a liberdade começa. Samuel nunca esqueceu o sacrifício de Neto, e em cada crise respiratória dos novos bebês do quilombo, ele via a importância de um mundo onde ninguém precise se esconder para amar. O fazendeiro perdeu tudo porque acreditava que podia possuir o ar e o coração das pessoas. Neto, o fraco, provou ser o mais forte de todos ao romper com sua própria linhagem de sangue em nome de um sentimento que o império de seu pai não podia comprar. O senhorzinho que perdia o fôlego tornou-se o vento que espalhou as sementes da rebeldia por toda a província, provando que o amor é a única coisa capaz de sobreviver às cinzas e à morte. Muitos anos depois, quando Quilombo já era uma vila próspera e livre, Samuel costumava sentar-se sob uma paineira e contar aos jovens sobre o rapaz da Casa Grande. Ele dizia que o senhorzinho Neto não era um inimigo, mas uma alma que nasceu no lugar errado e tentou encontrar o caminho de casa através do olhar de um escravizado. O amor deles foi uma tragédia, mas também um farol. A justiça, embora tardia e marcada por sangue, restabeleceu o equilíbrio. Samuel morreu velho e livre, cercado por netos que nunca souberam o que era ser propriedade de alguém. O ar que ele respirava era limpo, o mesmo ar que Neto tanto buscou e que, finalmente, foi liberado pelas chamas daquela noite inesquecível. O silêncio das ruínas da fazenda ainda parece guardar o eco da voz de Neto chamando: "Vem cá, menino." Mas agora, não é um chamado de senhor, é o chamado de um espírito que finalmente pode descansar. A história é um alerta revoltante sobre como o ódio dos pais pode destruir o futuro dos filhos. Custódio matou o próprio herdeiro porque não suportava a ideia de que a vida é maior que suas escrituras. A lição de Samuel é a de que a resistência tem muitas faces, e às vezes, ela se esconde no abraço de quem deveria ser o inimigo. O fôlego perdido de Neto foi a semente da liberdade de Samuel, e essa troca sagrada é o que mantém a esperança viva em tempos de escuridão. A trajetória de Neto e Samuel é um testemunho de que o desejo é subversivo. Em uma sociedade baseada na hierarquia absoluta, dois homens encontraram a igualdade no segredo de um quarto.
A doença de Neto era, na verdade, sua alma gritando contra a desumanidade ao seu redor. Samuel foi o seu remédio, mas o sistema foi o veneno. A reviravolta final, onde o herdeiro se sacrifica pelo escravizado, inverte a lógica do mundo colonial e coloca o amor no topo da hierarquia. O fazendeiro custódio, em sua loucura, é o retrato de um sistema que apodreceu de dentro para fora por falta de compaixão e de ar verdadeiro. Hoje, quando passamos por terras que um dia foram senzalas, devemos lembrar de Neto e Samuel. Eles representam a luta interna de quem deseja mudar, mas está preso a uma herança de dor. O senhorzinho Neto não imaginava o que acontecia, mas quando descobriu, ele não fugiu. Ele abraçou seu destino com a coragem que seu pai dizia que ele não tinha. A falta de fôlego deu lugar a uma coragem monumental. Samuel, o menino, tornou-se o homem que carregou a tocha da liberdade, honrando o sangue do único senhor que o viu como um ser humano e que, por isso, deixou de ser seu senhor para ser seu igual. A conclusão desta narrativa é um hino à resiliência. O amor de Neto por Samuel foi o erro mais certo de sua vida. Ele trocou a riqueza estéril do pai pela riqueza emocional de um momento de verdade. A morte de Neto foi o preço da liberdade de Samuel, e Samuel viveu cada dia de sua vida livre como se fosse um tributo àquele que o amou. O ar nas paineiras nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. O cheiro de queimado deu lugar ao cheiro de flores silvestres, e o som do chicote foi substituído pelo som do riso de crianças livres. A justiça foi feita, e a alma de Neto, finalmente, pôde respirar fundo na eternidade. Ao final, fica a pergunta: o que teríamos feito no lugar de Neto? Teríamos a coragem de perder o fôlego pela verdade ou continuaríamos respirando o ar viciado da mentira? A história nos convoca a escolher o lado da humanidade, mesmo quando o mundo nos diz para escolher o lado do poder. Samuel e Neto, o escravizado e o herdeiro, o forte e o frágil, tornaram-se um só na memória do povo, provando que o amor é a única moeda que não desvaloriza e que a liberdade é o único ar que vale a pena respirar, custe o que custar. O fazendeiro custódio morreu sozinho, sem herdeiros e sem glória. Seu império sumiu da história, sobrando apenas as pedras que Jussara e outros escravizados assentaram com dor. Já Samuel e Neto vivem na poesia, no samba e na resistência. O senhorzinho que perdia o fôlego é hoje o símbolo de que a mudança é possível, mesmo nos corações mais improváveis. A verdade estava oculta, mas quando se revelou, foi como um vendaval que derrubou tudo o que era falso. E assim, o fôlego de um tornou-se a vida de outro, e a vida de um tornou-se a lenda de todos nós. A narrativa de Vem cá, menino encerra-se com a imagem de uma paineira florescendo sobre as cinzas do casarão. Suas raízes buscam o que resta do passado, mas suas flores buscam o céu do futuro. O amor proibido de Neto e Samuel foi a semente dessa árvore. Eles nos ensinam que a revolta é necessária, mas que o amor é o que dá sentido à revolta. O senhorzinho não imaginava o que acontecia, mas nós agora sabemos. O que acontecia era o nascimento de uma nova consciência, onde o fôlego de um é o fôlego de todos, e onde ninguém mais precisará perder o ar para ser quem realmente é. Finalizamos este relato com a esperança de que as crises de Neto nunca mais se repitam em nenhum jovem. Que o ar da liberdade seja abundante para todos e que as histórias de Amós e escravo sejam apenas lembranças de um tempo que superamos com coragem e amor. Samuel e Neto, enfim, descansam em um lugar onde não há varandas de mármore nem senzalas de barro, apenas o horizonte infinito de quem soube amar além de seu tempo e além de suas correntes. Que a paz deles seja nossa inspiração para construir um mundo sem donos e sem oprimidos.